Eu continuei achando ele responsável e impulsivo, porque ele poderia passar tempo com a família dele de uma forma mais barata, Exato. né? Pensando nesse futuro da família. Olá, meu nome é Mira. Eu sou Raquel. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai falar de um filme que eu particularmente não gostei, mas a Mira gostou, que é Férias Forçadas. E eu fui forçada a assistir o filme pra vocês. O filme não é tão ruim assim, não. Eu gosto muito de comédia romântica, então tolero muito comédia romântica. É um filme legalzinho de ver. Não é melhor do que eu já vi, mas acho que vale a pena. Sim. E a história do filme não tem nada a ver com a realidade, né? 3 grupos de pessoas alugam uma mesma casa, né? Meio que num Airbnb, e acabam ficando lá por um número específico de dias. No começo todo mundo quer ficar sozinho, mas aí eles acabam decidindo ficar lá mesmo, né? Todo mundo convivendo junto, cada um num nível da casa, num dos quartos da casa. E aí acho que pra gente fazer a análise aqui, a gente decidiu trabalhar as famílias, porque eles são muito diferentes entre si. E são 2 famílias e um editor com uma TikToker que vai escrever um livro. Então a gente vai olhar para o funcionamento dessas famílias. Uma diferença, um aspecto comum das 2 famílias é que os 2 pais parecem não estar muito interessados de estar ali com os filhos. Ao longo do filme, a gente vai vendo que não é exatamente assim, né? Mas pensando nas 2 famílias, uma família tem uma condição financeira menor, né? Mais pobre, e eles são 3 filhos, né? E a outra família, então vai o marido, a esposa, 3 filhos e o pai do marido. E a outra família já tem uma condição financeira muito melhor. O pai, ele na verdade, é padrasto. Ele é um dentista bem famoso. Aí tem a esposa dele e o filho dele, tá? Então, sim. E aí a gente começa o filme com... pra mim, né? Com a imagem de que o pai dessa família maior... ele é irresponsável, ele é impulsivo, porque ele compra essas férias dando a entender que ele gastou o dinheiro todo da família. No final do filme eu continuei achando isso, mas mas tem motivo. Tem um motivo. E aí ele gasta o dinheiro todo, mas ele vai. E aí depois, inclusive, ele insiste pra todo mundo ficar na casa, porque aí a casa seria dividida por 3. Ou seja, ele economizaria, né? Ele gastaria menos. Ele gasta esse dinheiro e ele vai pra essas férias porque ele quer passar esse tempo. A gente descobre que ele realmente quer passar esse tempo com a esposa e com os filhos, essas férias de verão. E aí no final do filme é que a gente vai descobrir que ele tá com câncer. E é por isso que ele quis fazer esse gesto. Por que eu continuei achando ele irresponsável e impulsivo? Porque ele tem pouca chance de sobreviver com esse câncer que ele tem, que não diz qual é. Eu acho que não. E ele vai morrer em breve, mas a família dele vai ficar. E se ele gastou todo o dinheiro da família pra fazer essa viagem, ele vai deixar essa família em que condição? Porque as 3 crianças vão continuar sendo crianças. Tem um que é adolescente, é um pouquinho mais velho, mas também não sei se já tá na época de trabalhar ou não, enfim. Então eu continuei achando ele responsável e impulsivo, porque ele poderia passar tempo com a família dele de uma forma mais barata. Exato. Né? Pensando nesse futuro da família. Mas a gente entende que talvez ele quisesse fazer um último gesto, né? Uma coisa especial. Mas é controverso. Em comparação com a outra família, eles demonstram muito mais afeto, eles demonstram muito mais preocupação. Tem ali aquele adolescente, a gente não tem muitos detalhes, mas parece que deu uma aprontada e no final a gente entende que não, quando ele tá conversando com a TikToker, a gente vê que ele nem aprontou tanto assim, né? Então tem ali uma tentativa maior de uma convivência mais integrada, mas também não é 100%, né? A mãe grita muito, tudo ela fala berrando. E isso acaba sendo uma comunicação um pouco truncada, né? Porque tudo você berrar, tudo você dar bronca, acaba que as crianças e os adolescentes também se afastam, né? Sim. Em contrapartida na outra família. A gente tem uma mãe que vai ali, não pode comer isso, não pode fazer aquilo. Não pode comer nada. Não pode comer nada. Muito super protetora, assim, né? E o padrasto, pelo que deu pra entender, ele não sabe se expressar muito bem também. Sim. Pro enteado. Apesar de serem considerados pai e filho,
Então ele acaba que a gente vê no final que ele acha que o menino não gosta tanto dele e o menino acha que ele não gosta tanto dele. Então eles ficam nessa de um achar que o outro não gosta tanto, então eles não se dão a chance de se aproximar tanto. No final, por uma questão de coincidência, o menino vai conhecer uma menina que ele conheceu online, que estava passando férias perto que também. Os pais não sabiam, que ele compartilha com a outra família, né? Que ele se sente mais confortável de falar. Exatamente. O pai da outra família é pra quem ele conta, né? Que é mais acolhedor, que é mais próximo. Mesmo. Ele faz uma conexão. Esse pai da família maior, ele consegue se conectar com o menino. E ele pergunta com todas as letras. E as namoradinhas, né? Então o menino acaba sentindo a vontade pra compartilhar. E aí eles vão todos levar o menino pra conhecer essa menininha. E também, assim, muito problemático ele conhecer essa menina e os pais não saberem, né? No caso, online, né? Ela podia não ser uma menina de verdade. E quando eles chegam lá, ele conhece a menina, e aí os pais todos vão conversar, inclusive com o pai da menina. E aí o pai da menina conta pro padrasto: ah, seu filho fala muito bem de você nas cartas que ele manda pra minha filha, nas mensagens que ele manda pra minha filha. Porque já o pai da menina acompanhava a vida online dela, né? Que monitorava, que é o que todos os pais devem fazer. E aí ele é pego de surpresa, porque ele não sabe que o menino acha tudo de bom nele. Não sabe que o menino admira ele. Então, é aí que ele começa a conseguir se expressar um pouco melhor com o menino, ser mais afetuoso. Não sei se eu diria carinhoso, mas pelo menos um pouco mais afetuoso. Sim. E esse distanciamento dele, para além dessa dificuldade de comunicação, também vem de uma obrigação que ele estabelece de um padrão de vida. E aí, para garantir esse padrão de vida, ele precisa trabalhar muito, né? E precisa também aparecer, tanto que ele atende um jogador de futebol famoso, e aí tem que estar disponível pro cara a qualquer momento. Então, o quanto as nossas escolhas, às vezes, por melhorar um padrão de vida, trazem consequências ruins pra gente, né? Porque ele perde muito, tanto com a esposa quanto com o filho, porque tá sempre trabalhando, tá? Em contrapartida, a esposa também, com essa super proteção, também não consegue se conectar com o filho, porque tudo não pode, o garoto tá lá aguando por uma Nutella, o garoto nunca comeu Nutella, ela não deixa ele comer uma colherada, sabe? Enquanto ela tá roubando Nutella escondido, sabe? Então, essa super proibição, esse cuidado excessivo com a saúde, também faz com que o menino se sinta meio inapto, né? Assim, se a minha mãe precisa cuidar tanto de mim, deve ser porque eu tenho um problema, deve ser porque eu não consigo fazer as coisas, deve ser porque ela não acredita em mim. Então, a super proteção, embora ela venha de um desejo genuíno dos pais de fazer o bem, de modo geral, ela sai como um tiro pela culatra, porque as crianças vão se sentir inadequadas, fracas, frágeis demais, ou acreditar que os pais não acreditam nelas. Então, superproteção é ruim, mesmo falando de saúde, né? Então, o que eles propõem ali para ele comer é muito exagerado. Ele podia comer eventualmente um doce, ele podia comer eventualmente um pão normal, sabe? Mas não, tudo tem que ser ultra, mega, tarará. Não dá, gente, não precisa. Isso não faz sentido na vida real, né? Uma dieta balanceada não é uma dieta super restrita. Sim, exatamente. E quando o menino fica muito bravo porque eles não querem deixar ele comprar um negocinho lá no jogo, acho que é isso. A briga, né? Eles brigam. Ele briga com o padrasto e acaba brigando com a mãe também. Ele fala, eu acho que ele fala, é porque vocês também não me entendem, vocês não me escutam. E realmente, né, o padrasto não escuta porque mantém esse distanciamento e também nunca está lá porque está sempre trabalhando. E a mãe não escuta porque não dá a chance dele falar nada, porque ela tem que proteger ele o tempo inteiro. Ela tem que estar ali falando o que ele tem que fazer o tempo todo, então ele nunca pode se expressar. E aí dá nisso. Ele se sente... Por isso que ele se conecta tanto com a outra família, porque a outra família dá espaço pra ele ser ele mesmo. Então ele consegue falar e se abrir. E aí, enfim, no final das contas, cada família vai fazendo as suas concessões, aprendendo um pouquinho com a outra família, claro, que é uma comédia romântica.
E aí eles conseguem se resolver lá, ajudar o menino. E no final o dentista usa do poder dele, né, dessa influência dele, para conseguir um ingresso de um show pro cara que tá com câncer, né? Então é muito legal, porque o cara se realiza ali, consegue falar com o cantor, vai lá, canta junto. Então dá a ele esse momento extraordinário mesmo, esse momento de felicidade em função da doença. Eu não me lembro se o filme acaba e a gente descobre se ele morreu ou não. Acho que não. Eles estão ainda no final das férias. Uhum. Mas dá a entender que ele vai morrer. Que vai, Então, fica essa mensagem assim, aberta. Será que ele vai morrer? Será que ele não vai morrer? Mas no final das contas, todo mundo aprendeu com todo mundo. Eles viraram amigos. E eles marcam, né, de se encontrar depois em outros verões para conseguir consolidar aquela união que esse momento inoportuno da vida trouxe para eles, né? Sim, com certeza. E é interessante também que quem concordou em todos, assim, né, dessas duas famílias, quem concordou em ficar todo mundo junto foram as crianças primeiro. Sim. Porque crianças faziam amizade muito mais fácil. Sim. Né? As crianças se identificaram e aí foi isso que fez com que o dentista também resolvesse ficar na casa pro menino poder... Porque o menino também parecia ser muito sozinho. Logo, ele também tem amizades online, né? Uhum. Mas a prioridade dele são as amizades online. Então, quando ele vê aquelas crianças ali ao vivo, ele também sai correndo, né? Já vai logo querer brincar e tudo. Então, isso também é legal. É bacana. Então, é isso. Tem mais alguma coisa que você prestou atenção no filme que a gente não tem falado aqui? Pode deixar nos comentários, não esquece de curtir, compartilha com qualquer outra pessoa que goste desse filme e vê se você está inscrito no canal. Ajuda bastante a gente que você se inscreva, tá bom? Até semana que vem. Até!